Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula será sobre o espaço urbano. Lembra que nós já falamos sobre o espaço rural, né? Que são das plantações, poucas casas, poucas pessoas, né? Mais área verde. E agora nós vamos falar sobre o espaço urbano, que é o espaço onde nós vivemos, né? Tem muitas casas, muitas pessoas, muitas indústrias e muitos problemas também social e ambiental, tá bom? Então vamos lá? Na página 383, na página 384, aqui nessa primeira página, tá falando o quê? Que o espaço urbano, ele foi crescendo, né, conforme o tempo. Em 1940, as pessoas elas viviam mais na área rural, né? Não tinha tantas pessoas que viviam na área urbana, né? E com o passar do tempo, esse gráfico ele foi crescendo. Olha aqui, a parte vermelha é a parte urbana, tá? E a parte verde a rural. Então, com o tempo, a urbana subiu, muitas pessoas foram morar na área urbana e poucas pessoas continuaram na área rural, né? Então, mas isso nem sempre aconteceu, né? Então, assim, muito antigamente, lá na década de 1940, as pessoas viviam mais no campo, tá? E por que que isso foi aumentando, né? Por que que as pessoas agora, a maioria mora na área urbana, né? Que a cada 100 pessoas, 85 mora na cidade e só 15% que mora na área rural, né? Por quê? Por que que isso aconteceu? Por que que muitas pessoas vieram morar na área urbana? Por causa da industrialização. Então a indústria mudou, né? A indústria cresceu e a urbanização também. O que é a urbanização? As pessoas começaram a vir morar na área urbana, né? E como que isso foi acontecendo? Através da indústria. Então a industrialização foi crescendo, as indústrias foi crescendo, né? Precisando de mão de obra, né? Das pessoas. Então as pessoas começaram a sair da área rural para ir para a área urbana, né? Então isso aconteceu em que século? No século 20, né? Porque no século 19 ainda não tinha tanta industrialização assim. No século 20 que surgiu muitas indústrias e aí que esse setor começou a ganhar importância e as pessoas também começaram a vir para na parte urbana, né? Então muitas pessoas vêm trabalhando aí, né? Então as indústrias crescendo, a população também cresce, né? Então surgiu aí as indústrias de petróleo, as siderúrgicas, as indústrias de automóveis, de trator, né? Aí, ó. Então é na cidade que eles produzem os tratores, os maquinários, as tecnologias para mandar para a área rural. Então por isso que também foi crescendo muito e muito e muito, né? Nessa outra página aqui, né? Tá falando que, então, muitas pessoas moram na área urbana, porém não estão distribuídas igualmente, né? Como a população de quase todos os lugares, né? Então, aqui no Brasil, muitas pessoas moram na área urbana, porém está distribuída igualmente? Não. Então, as pessoas elas vêm geralmente para a área, que área? A área urbana, mas da região sudeste, tá? Então, as pessoas vêm trabalhar muito o quê? Em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, né? Então, as pessoas estão concentradas aqui, ó. Tá vendo esses pontinhos? E aqui nem tanto. Então, a população não está também distribuída igualmente na área urbana, tá? Então tem cidades que é mais lotada, tem cidade que é menos lotada. E a área do Sudeste que cresceu muito em termos de indústrias e urbanização, né? E aqui tá falando sobre o quê?
aqui está falando sobre as regiões metropolitanas. Então, o que são essas regiões metropolitanas? Tem a cidade, que é a metrópole, tá? Então, aqui, vamos dar um exemplo. As regiões, as metrópoles, tá? Elas são cidades densamente povoadas. Então, essas cidades, as metrópoles, é onde que concentra a maior parte da população e das indústrias, tá? E as regiões metropolitanas é um grupo de município que recebe a influência de uma cidade, tá? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Aqui está um exemplo. A cidade, a metrópole é Belo Horizonte. Essa é uma cidade onde se concentra indústrias e é muito povoada. Existe muita população lá. E quais são as regiões metropolitanas? São os municípios que ficam aqui em volta dela, tá? Que depende de Belo Horizonte na parte econômica, tá? Então, é um conjunto de regiões que depende daquela cidade, tá? Então, vamos dar um exemplo aqui de São Paulo também. São Paulo é uma metrópole, porque está concentrado um número grande de pessoas, um número grande de empregos, de indústrias, né? E quais são os municípios que estão do lado de São Paulo, que depende de São Paulo? Então, você pega aí os pequenos municípios, tá? ABC, né? Osasco, são municípios que dependem da cidade de São Paulo, correto? Então deu para dar uma clareada aí na mente de vocês. A metrópole é a cidade principal. As regiões metropolitanas são aqueles municípios que ficam em volta daquela cidade, que depende daquela cidade para ter o seu recurso aí econômico e financeiro, ok? Depois vocês dão uma lidinha melhor no texto que vocês vão entender do que eu tô falando, ok? Então, geralmente essas metrópoles é onde que está concentrada aí o grande número de indústrias, né? De empregos e etc, tá? E aí vamos para outra página, que o crescimento da cidade, né? Então, cresceu muito, ó, o crescimento das cidades e os problemas urbanos. Então, se cresce o número de pessoas em uma determinada cidade, é óbvio que vai encontrar o quê? Muitos problemas urbanos e problemas ambientais também, né? Então, a gente tem os problemas urbanos que a gente vai conhecer e os problemas ambientais, que nós convivemos diariamente com isso, então não vai ser novidade para vocês, ok? Então aqui, se o espaço urbano ele vem crescendo desenfreado, né, sem limite de nada, né, o crescimento desordenado que a gente fala, acaba gerando problemas, né? Então, porque se uma cidade ela recebe um número muito grande de habitantes, vai faltar o quê? Vai faltar moradia para essas pessoas. Então, por isso que cada dia que passa cresce mais a periferia, que são as favelas, né? Então, geralmente está crescendo muito porque as pessoas não têm dinheiro para pagar aluguel, não têm uma moradia, né? Então, ela acaba construindo os seus barraquinhos aí em áreas que não são muito legais, né? Áreas de risco, ou elas vivem na rua, porque não tem a moradia. Então, cresce muito, um dos problemas urbanos é a falta de moradia, tá? Falta de emprego. Então, quantas pessoas que estão desempregadas? Né? Isso nunca foi novidade para ninguém, muitas pessoas desempregadas. Agora, então, devido à pandemia, né? Por causa da pandemia, tem muito mais pessoas desempregadas. Então, falta moradia, falta emprego, ok? Questão ambiental nas cidades. O crescimento também muito grande da população, crescimento de automóveis, né? Então, o que gera aqui? Um trânsito enorme, poluição dos carros, que vai gerar o quê? Problemas respiratórios, né? Então, um número grande de carro, um número grande de pessoas poluindo o ambiente, poluindo o ar, acaba fazendo o quê? Afetando a nossa saúde,
nosso pulmão, nosso sistema respiratório, né? Outra coisa também que agrava aqui, ó, falta de saneamento básico, né? Esgoto a céu aberto, muito esgoto caindo nos rios, poluindo as águas, né? Nem todo lugar tem um esgoto aí adequado, né? Falta o quê? Falta água também. Falta água potável para as pessoas. Então tem muitos lugares que não tem água potável, ok? Aqui também, ó, falta de saneamento básico, né? Esgoto a céu aberto, lixo, ó, muito lixo nas ruas. Aqui, ó, polui a água, polui a saúde do ser humano. Aqui, ó, aumento também da poluição, né? Pessoas que descartam aí lixos em lugares inadequados, acaba poluindo o quê? Poluindo a rua, poluindo o solo, poluindo as águas e poluindo o ar. E enchente, né? Porque se ocorre isso daqui, ó, as pessoas descartando lixo em lugares errados, quando chove, vira isso daqui, ó, né? Vira enchente, que acaba causando aí no nosso dia a dia, que todo mundo sabe, que é chover, São Paulo para, né? Tem enchente e acaba surgindo todo aquele tumulto, né? Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido, tá? Qualquer dúvida é só me chamar para tirar dúvida, tá bom? Depois que vocês leram e assistiram essa aula, vocês vão fazer as atividades, tá? Para terminar o módulo 2. Vocês vão fazer da página 390 até a 398, tá? São atividades falando desses assuntos aí que a gente acabou de falar, tá bom? Tanto da área rural quanto da área urbana. Vocês vão fazer, estou à disposição para tirar dúvida e a correção é amanhã na nossa aula, tá bom? Então vocês façam que amanhã nós iremos entrar com a aula ao vivo e corrigir, ok? Então um grande beijo, um grande abraço e até amanhã.